meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago essa receita deliciosa de pão de abóbora, gente. Super fácil de fazer e é feito com abóbora cabotiã. Fica bem amarelinho por dentro e a massa fica super leve. Então vem comigo aprender essa receita. Eu começo colocando na minha tigela 250 ml de água morna. E já vou acrescentando 5 colheres de sopa de açúcar, um envelopinho de 10 gramas de fermento biológico seco e 80 ml de óleo. Vou dissolver tudo isso muito bem com a ajuda de uma colher e vou deixar descansando por 10 minutos para fazer a ativação do fermento. Isso ajuda o nosso pão a ficar com a massa leve, fofinha e sem nenhum gosto de fermento. Por isso é bom ativar o fermento antes de começar a colocar a farinha de trigo. Agora eu vou tampar e deixar descansar por 10 minutos. Cubro com um pano e daqui a 10 minutos eu volto. Passados 10 minutos, olha só, o fermento já está ativado. Pode ver que se formaram bolhas e essa espuma por cima. Significa que já está ativado. Agora eu acrescento um ovo. Misturo mais um pouco para a gema se quebrar e se misturar aos líquidos. E agora eu vou vir acrescentando a farinha de trigo. A farinha de trigo, gente, nessa primeira etapa da receita, eu vou usar 700 gramas de farinha de trigo. E vou reservar umas 150 gramas para fazer a sova da massa. Vou colocando aos poucos e mexendo. E já aproveita que você está por aqui vendo esse vídeo, se inscreve no canal, clica no botãozinho de gostei e compartilha essa receita, porque isso me ajuda muito a crescer por aqui. Continuo colocando a farinha de trigo e misturando. E a massa desse pão, gente, ela é bem úmida. Na hora de sovar ele, vai parecer que está muito mole, mas não se preocupem que vai dar certo. Aquelas massas dos pães que eu faço, que eu digo que pouca farinha se usa na sova, porém, na hora que ela fica desgrudando das mãos, se você ficar segurando ela, tocando a massa, ela vai grudar na sua mão. E agora, gente, eu coloco mais um pouco de farinha de trigo. E continuo misturando. A abóbora, gente, eu cozinhei, amassei e passei por uma peneira para ficar um purê bem homogêneo, sem nenhum pedacinho inteiro de abóbora. E ficou assim. Olha que purê lindo. Vou colocar todo ele na minha massa. Aqui tem uma xícara de chá ou 250 gramas. Coloco todo o purê na massa. E vou misturar tudo. Misturo muito bem para ficar tudo uniforme. Agora eu coloco o restante da farinha. Agora eu vou colocar o restante da farinha. Agora a massa vai descansar durante 1 hora. Eu vou tampar ela e vou deixar ela num lugar bem quentinho. Eu costumo colocar dentro do forno, aonde está batendo o sol. Se quiser colocar mais paninhos para tampar, quanto mais quente, melhor, e ajuda o pão a crescer. Eu coloco geralmente a tampa, um pano de prato e até mais uma toalha grossa por cima. Isso me ajuda muito no crescimento do pão. Passado 1 hora, olha só como que ficou. Dobrou de volume a nossa massa, mas ela está bem líquida ainda. Agora eu vou colocar um pouco de farinha de trigo em cima. Vou mexer mais um pouco com a colher.
para misturar um pouco a farinha de trigo na massa. Já vou jogar farinha de trigo na minha mesa. Já vou passando toda a massa para a mesa. Vocês podem ver que está bem líquida, mas não tenham medo que vai dar certo. Coloco mais farinha de trigo por cima e começo a fazer a sova dessa massa. Vou sovar durante 10 minutos. No final dos 10 minutos de sova, essa massa vai ficar homogênea, porém úmida por dentro e não vai grudar mais nas mãos. E agora eu já cheguei no ponto que eu queria da massa. Notem como ela está homogênea, não gruda nas mãos, porém está úmida por dentro. Agora eu vou dividir essa massa em duas partes para colocar nas formas do pão. Coloco mais um pouquinho de farinha de trigo, dou uma leve pressionada com as mãos mesmo. Divido a massa. Reservo uma parte. E com a ajuda de um rolo, eu vou abrir a primeira parte da massa. O rolo é só para dar uma leve ajuda na hora de abrir. Mas se você quiser, dá para abrir até com as mãos. Estico a massa. Enrolo pressionando. Dou uma limpada no excesso de farinha. Pressiono a borda que sobrou. E coloco na minha forma, que já está untada e enfarinhada. Vou fazer o mesmo com a outra parte da massa. Pressiono com as mãos. Se você quiser fazer esse pão em outro formato, pode fazer bolinhas de 60 gramas e deixar crescer, que fica perfeito. Continuo abrindo a massa. Estico ela um pouco com o rolo. Vou enrolando e pressionando. Fecho essas pontas, apertando. Tiro o excesso de farinha de trigo e vou colocar na minha forma. Agora essa massa vai ficar mais 40 minutos crescendo. Aqui eu já limpei toda a minha bagunça, limpei a mesa. Vou tampar com o pano e vou deixar aqui mesmo, 40 minutos descansando. E essa massa ainda vai dobrar de volume. Passados 40 minutos, olha só como ficou. Essa primeira forminha já está quase saindo da borda. A segunda falta um dedinho e meio para sair. Agora eu vou passar água em cima desses pães. E daquela abóbora que eu fiz o purê, eu reservei as sementes. Eu deixei elas bem limpinhas, tirei toda aquela parte amarelinha, aquelas tirinhas, aquelas fibras que ficam. Sequei e vou colocar em cima do pão para dar um charme a mais. Vou colocar também um pouquinho de gergelim branco e um pouquinho de gergelim preto. E aqui estão as sementes. Eu coloco por cima no modo meio aleatório. Vou espalhando elas. E aqui eu tenho gergelim branco. Coloco um pouco em cada pão. E o gergelim preto também. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E esses pães vão assar durante uns 45 minutos, gente. E tem que assar muito bem, que como vai abóbora, pode ser que fique cru por dentro se tirar antes do tempo. E agora vai pro forno. Depois dos 45 minutos, olha só que espetáculo de pão. E as sementinhas deram um charme a mais nele. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho e vou desenformar
para cortar um pedaço e mostrar como ficou por dentro. Já estou aqui com os pães desenformados, eles ainda estão mornos, mas eu vou cortar um pedacinho porque já dá para pegar neles, não está quente de queimar a mão. E olha só que beleza, bem amarelinho, massa super leve, ficou bem assado e uma delícia. Ótima pedida para um café da manhã, um chá da tarde, para tomar com café, fazer até um lanche, torradinho também dá para comer. Gente, vocês não têm noção de como esse pão fica gostoso. E eu vou ficando por aqui, vou comer mais um pedaço dessa maravilha de pão. E essa é a minha dica de hoje, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.